Fala, gente, estamos ao vivo aqui, sejam muito bem-vindos. Tempão que eu não apareço aqui, saudade de trocar uma ideia com vocês. Deixa eu ajustar isso aqui. Quem vai ver essa live depois pode passar isso para frente um pouquinho. Aí. Boa, Alexandre. Fala, galera, sejam muito bem-vindos. Tempão que eu não passo aqui, tempão que eu não converso com vocês, tá tudo bem? Vamos chegando, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre hábitos saudáveis, né? Como que a gente consegue ter mais energia, o que eu faço para ter mais energia, de que forma que eu ensino meus alunos a terem mais energia aqui e criar novos hábitos, né? Hábitos saudáveis para você conseguir emagrecer depois dos 40 anos, conquistar uma saúde que talvez você nunca teve. Então sejam muito bem-vindos, meu nome é Ed. Então, para quem não me conhece, eu ajudo homens e mulheres com mais de 40 anos a emagrecer e definir. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer o seguinte, galera, para a gente começar aqui já a brincadeira, eu gostaria muito de saber o teu nome, de onde que você é. Então, coloca aqui para a gente começar a brincadeira o teu nome, coloca a tua idade e coloca aqui a cidade que você está falando para a gente começar a brincadeira. E onde eu falar, quero ensinar você aqui hoje a criar novos hábitos, né? Como construir hábitos saudáveis. É tão difícil. Muita gente fala pra mim assim, Ed, eu até sei que fazer exercício físico faz bem pra saúde, eu até sei que treinar faz bem pra saúde, se alimentar de forma correta faz bem pra saúde, mas as pessoas não conseguem, né, fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então a ideia de hoje é você entender aquilo que precisa ser feito. Eu acho que costumo dizer sempre isso, gente. Primeiro a gente precisa saber aquilo que a gente precisa fazer e depois a gente precisa de disciplina para executar as tarefas que a gente propôs para o nosso dia a dia, né? Então hoje a gente vai falar bastante hoje sobre o que fazer. Muita gente fica, Fabinho chegando aí, seja muito bem-vindo, Cris, seja muito bem-vindo, a galera que está chegando. Coloca o nome de vocês aqui para a gente começar, o nome de vocês, a idade e a cidade que vocês estão falando, para eu saber quem está desse lado, porque às vezes aparece o nome de vocês aqui, eu não consigo saber direito o nome de vocês. Olha o Fabinho chegando aí, Fabinho. Quanto tempo, Fábio? Tá tudo bem com você? Legal. Seja muito bem-vindo aí, tá? Hoje a gente vai falar sobre como obter energia, como a gente consegue ter hábitos saudáveis, né? O que é realmente importante pra gente que tem mais de 40 anos. Quando a gente pensa em criar novos hábitos, quais são esses hábitos, né, que a gente precisa criar, que a gente precisa realizar durante o nosso dia pra gente conquistar mais saúde, Epa! Casley, BH, 47 anos, pronunciei certo teu nome? Seja muito bem-vindo, tá? O Fabinho tá aí. Então vamos lá, galera, o que a gente vai fazer? Vamos entender um pouquinho primeiro? Então, primeiramente, sejam muito bem-vindos, tá? Para quem apareceu aqui, caiu de paraquedas aqui no meu Instagram, na minha live aqui, meu nome é Ed, eu ajudo pessoas, homens e mulheres com mais de 40 anos, a emagrecer e definir, tá? Então, seja muito bem-vindo. Se você tem mais de 40 anos, essa live aqui é para você, tá? Então, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. Vamos começar a brincadeira aqui? A primeira coisa que a gente precisa fazer, que a gente precisa entender aqui, primeira coisa é entender como ter energia. E aqui que vem o grande erro da galera. Não digamos um erro, mas é uma forma talvez errada de pensar. Muita gente fica imaginando que para a gente conseguir treinar, para a gente conseguir executar alguma tarefa, né, a gente precisa primeiro ter energia para fazer isso. E aqui vem um grande erro da grande maioria, principalmente da galera que tem mais de 40 anos. Porque muita gente fala assim, Ed, eu tenho dificuldade eu sei, cara, que eu preciso comer direito, mas eu não consigo comer direito, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho energia para sair de casa, para treinar, fazer um treino de musculação, para treinar, fazer, enfim, um treino em casa. E muita gente se queixa de não ter disposição para dar o primeiro passo. E aí que vem um grande erro, gente. A gente não precisa, quando a gente fala de energia, a gente precisa fabricar essa energia. Não vai cair uma energia do céu na tua cabeça e você vai começar a ficar mais disposto. Não é assim que funciona. Então existe uma ordem que a gente precisa entender. Que a primeira coisa que você precisa fazer é a seguinte: para você começar a ter energia, você tem que fabricar essa energia. Então como é que funciona, Ed? Funciona assim: primeiro você tem uma ação, depois você pensa em alguma coisa para você fazer, você se movimenta e esse movimento te dá energia. Então, a primeira coisa é a ação. Então, o que eu tenho que fazer?
Aí você vai lá e faz, você realiza o movimento. E esse movimento vai gerar energia para você. Não tem como o teu corpo ter energia para fazer as coisas. Quando a gente fala de energia, ter disposição para fazer as coisas se você está muito tempo parado. Então você não precisa, por exemplo, esperar isso cair no colo. Não vai vir disposição para você. A disposição vem com a prática do exercício físico. Então, mesmo que você não tenha disposição, você vai do jeito que você consegue mesmo, vai do jeito que você tá? Então, como se fosse, eu costumo dizer que meus alunos é o seguinte, eles funcionam como um carro, gente. Lembra como que um carro faz para ter energia? Tem uma coisa muito interessante que chama a câmara de combustão. Quem entende um pouco de carro sabe disso. O carro, para ele se movimentar, ele tem lá dentro dele, no coração dele, ele consegue fabricar o combustível vira energia. É assim que funciona o carro. E aquela energia movimenta as rodas e o carro anda. Então, ou seja, para o carro andar, o carro se movimentar, ele precisa estar ligado, ele precisa estar em movimento, ele precisa estar consumindo ali aquele combustível. E nosso corpo é a mesma coisa. Então, para você obter energia, para você conseguir fazer alguma atividade, alguma tarefa, a gente está falando hoje de exercício físico principalmente, você precisa colocar a tua máquina para trabalhar. Você precisa colocar seu corpo para trabalhar. E é assim que funciona. Imagina, igual, vamos pegar, quem conhece o Bolt aqui? Aquele atleta que bateu todos os recordes aí, ele corre 100 metros, corre 200 metros, mas ele ficou muito conhecido porque ele correu 100 metros abaixo de 10 segundos. Isso é ótimo, né? Uma pessoa correr 100 metros abaixo de 10 segundos, isso é um mega de um atleta olímpico. Agora vamos pegar o exemplo do Bolt e vamos comparar ele com uma pessoa sedentária. A gente está falando de uma pessoa completamente, um atleta olímpico, uma pessoa elite, né, de alta performance. Vamos comparar essa pessoa com um sedentário, uma pessoa que está muito tempo parado, digamos assim. Então imagina só, o Bolt, ele fez 100 metros abaixo de 10 segundos. Isso é muito rápido, isso é ótimo. Então o que acontece? Ele só consegue produzir essa energia porque ele continua treinando. Mesmo um atleta do nível do Bolt, um atleta olímpico, se ele parar de treinar, ele começa a perder essa velocidade, ele começa a parar de perder essa energia. Então, o que acontece? Agora imagina isso numa pessoa que está parada, uma pessoa que faz muito tempo que não treina, uma pessoa, digamos, sedentária. Então, quanto menos essa pessoa se movimenta, menos energia ela tem. Então, já viu aquela pessoa que muitas vezes, Ed, eu não tenho energia, estou o tempo todo parado no sofá, assistindo televisão, não tenho energia para sair do sofá. Mas é justamente por isso, é o fato de você estar muito tempo no sofá, muito tempo parado, que você não consegue produzir energia. Então, o que eu recomendo para você aqui? Que você ajude você mesmo. Então eu vou mostrar para vocês alguns pontos, fica até no final dessa live, quero mostrar para vocês os 5 pilares que eu ajudo meus alunos aqui. De que forma? Vou mostrar para você quais são esses 5 pilares e de que forma você pode facilitar a tua vida. Existe, gente, formas de você... Será que é tão difícil para você treinar? Que tal a gente facilitar esse caminho? Fazer o teu percurso, essa tua jornada até seu treino, até uma alimentação mais saudável, por exemplo, se tornar uma coisa muito mais simples, muito mais fácil. Se para você que está começando, se for uma coisa extremamente difícil, você não vai conseguir. É muito difícil você fazer alguma coisa pela primeira vez, se essa coisa que você está fazendo é muito difícil. Então imagina só, vou te dar um exemplo. Imagina você que quer treinar, você quer começar a treinar, você está muito tempo parado, seja muito boa noite, ó. Wendel, boa garotinho, top, vamos que vamos. Então galera, imagina uma pessoa que quer treinar, que está muito tempo parado, assistindo televisão, essa pessoa está desanimada, está cansada o tempo todo, e ela decide treinar, e ela fala assim, não, eu vou começar meu treino aqui, e imagina que ela vai começar a treinar numa academia que fica, por exemplo, a 1 hora da casa dela. 1 hora da casa dela. Essa pessoa tem que sair de casa, ela tem que entrar no transporte público, entrar dentro do carro, rodar por 1 hora até chegar na academia e depois treinar e voltar para casa, mais 1 hora para voltar para casa. Pensa comigo, qual que é a probabilidade dessa pessoa faltar, dela pessoa começar a não ir no treino? É muito grande. Por quê?
porque ela está dificultando esse caminho. Então, sempre eu digo para os meus alunos aqui, o que a gente pode fazer para facilitar? Então, a primeira dica para vocês, se você quer treinar, quer começar a treinar e facilitar esse caminho, é você buscar uma academia, ou seja, dentro da sua própria casa. Hoje tem várias formas de treinar dentro de casa e ter resultado. Outra coisa importante é você também entender, buscar alguma academia perto da sua casa. Quando você busca alguma coisa perto da sua casa, gente, já economiza esse tempo. Imagina você sair de casa e treinar numa academia que fica a 10 minutos da sua casa. Então isso você está facilitando, você está simplificando o teu caminho até para a academia. Então você está se ajudando nessa tarefa. Uma coisa que a gente precisa entender também é o que é a rotina. Eu vou falar para vocês esses 5 pontos aqui e como a gente pode facilitar esses pontos. Vou explicar para vocês como que faz isso. Mas antes a gente precisa também entender o que é a rotina. O que é rotina para você? Me fala aí, o que é rotina para você em poucas palavras? Você acha que tem uma rotina saudável ou você tem uma rotina, assim, digamos, não muito saudável? O que é rotina para você? Em poucas palavras, rotina é aquilo que você faz muitas vezes durante o dia, que você faz no modo automático. Por exemplo, gente, existe aquelas coisas que você faz, eu costumo dizer sempre aqui, você faz no automático e aquelas coisas que você não faz no automático, você tem que pensar para fazer. Deixa eu dar um exemplo. Algumas coisas que você faz no teu dia a dia, que muitas vezes você não pensa. Quando você fez, quando você olhou, você já fez. Teu corpo tá totalmente ligado no automático, digamos assim. Então, deixa eu dar um exemplo. Quando você acorda de manhã, você levanta, né, você vai para o banheiro, escova os dentes, né, às vezes faz um xixizinho, vai no banheiro, se arruma. Você pensou muito para fazer isso? Não, você não pensou muito para fazer isso. Bem provável que você fez isso no automático, simplesmente você fez sem pensar. Então, existem algumas coisas que você precisa pensar para fazer, você precisa se organizar para fazer. E muitas vezes, até você fazer um treino ser fácil para você, ou seja, fazer com que algo que era muito difícil se tornar fácil, se tornar automático para você, você vai ter que fazer isso muitas vezes. A Wendel colocou aqui, a rotina é uma coisa mais fácil, exatamente. Rotina é aquilo que você faz no automático, você não pensa muito para fazer. Então, qual que é a ideia aqui hoje? Gente, é fazer com que vocês incluam, coloquem na rotina de vocês alguns hábitos saudáveis que talvez vocês nem sabem que existem e acham que é muito difícil fazer esses hábitos. Então, o que a gente quer aqui? Mostrar para você de que forma você consegue ficar mais saudável, emagrecer, ganhar massa muscular, ter um sono melhor, ter mais disposição, ter mais energia, sentir um cara mais ativo, né? Enfim, uma pessoa mais produtiva, tanto no trabalho quanto no estudo. Então, existem recursos para você implantar essas ações na sua rotina e a partir daí você consegue ganhar mais saúde. Olha que interessante isso. Então vamos falar um pouquinho sobre rotina. Então imagina, tem essas rotinas automáticas, né, que você faz sem pensar, que eu acabei de citar aqui. Depois tem aquelas rotinas que você tem que pensar para fazer. Vamos supor, quando a gente vai treinar, muitas vezes, um treino que se ele não tiver no teu automático, se não for muito fácil para você, imagina, se é muito difícil treinar, o que você vai imaginar? Vai imaginar, puxa vida, cara, eu tenho que se levantar cedo, trocar de roupa, colocar um tênis, pegar um transporte público, chegar na academia, fazer o treino. Isso dá muito trabalho, até você colocar isso na sua rotina. Então, vou te dar um exemplo. Quando você, por exemplo, começa a treinar, algumas coisas na tua cabeça, algumas recompensas do treino na tua cabeça começam a fazer com que você goste dessa sensação de treinar. Vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, muitas vezes não estou muito afim de treinar. E muita gente acha que as pessoas que treinam estão sempre dispostas a treinar. Aquelas pessoas são apaixonadas pelo treino. Aquelas pessoas amam fazer academia, amam treinar direito, amam se alimentar de forma correta. E muitas vezes você não precisa gostar disso tudo. Simplesmente você precisa fazer, que o teu corpo vai te recompensar de alguma forma. Vou te dar um exemplo. Nosso corpo ele trabalha, gente, de
através de recompensas. Então, como que funciona isso, Ed? Quando você faz um treino, por exemplo, o teu corpo ele pode não gostar de treinar, mas ele gosta da sensação que ele recebeu após aquele treino. Então tem uma coisa muito interessante que a gente precisa saber, que quando você treina, o teu corpo ele libera alguns neurotransmissores, que a gente chama de dopamina, por exemplo, e essa dopamina é aquele cara que faz você ficar mais bem disposto, aquele cara que faz você ficar mais alegre, mais feliz. E olha que interessante, muitas vezes eu não quero treinar, mas eu quero sentir aquela sensação. Então, muitas vezes, eu vou treinar, não é pelo treino, acredita. Eu vou treinar porque eu fiquei, digamos, viciado nessa sensação pós-treino. Ah, entendi, Ed. Eu não preciso gostar do treino. Meu corpo está viciado na sensação de liberação desses, digamos, hormônios do prazer. Esses hormônios me fazem sentir bem. Então, é isso que é importante. E quanto tempo demora você treinar, você conseguir colocar isso na tua rotina até você fazer com que o teu corpo se torne aquilo fácil para você. Então, gente, cada um no seu tempo. Muita gente fala, Ed, quanto tempo eu preciso repetir uma rotina para aquela rotina se tornar fácil para mim? Quanto tempo eu preciso fazer ações durante o dia, treinar durante 2, 3 vezes por semana, até aquele treino se tornar um treino fácil para mim? Aquilo se tornar automático para mim. Da mesma forma que você toma banho, você escova os dentes, vai chegar um momento que você vai acordar e você vai sentir essa necessidade de você treinar. Então, o grande lance é esse. Mas isso demora algum tempo. Tem gente que vai demorar talvez semanas, outros meses. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo de maturação, que eu costumo dizer sempre aqui. Então, qual que é o teu tempo? Talvez você não treinou o suficiente para que esse treino se tornasse um novo hábito na sua vida. Então, o grande lance é esse. Então, vamos fazer vamos entender um pouquinho o porquê que é tão difícil criar novos hábitos. É muito difícil criar novos hábitos, mas são possíveis. Então, vamos fazer com a analogia para vocês entenderem o seguinte, gente. Imagina uma mata, existe uma mata e você quer atravessar essa mata. Tá? E você vê aquele monte de mato alto e você não sabe o que tem daquele lado e você quer atravessar aquela mata. E você vai fazer o quê? Você vai entrar naquela mata com medo de pisar em cobra e aquele mato tá alto e você vai cheio de espinho, aí finalmente consegue atravessar para o outro lado. Quando chegar do outro lado da mata, você precisa atravessar de volta para cá. Quando você vem para cá, você vem para o mesmo caminho. E esse caminho não vai ser um caminho tão difícil agora, porque você já passou naquele mato, você já pisou naquele mato, aquele mato está mais baixo agora. Talvez não vai ter tantos espinhos assim, talvez não vai ser tão incômodo passar por esse caminho de novo. E você vem por esse caminho novamente. E é isso, é a repetição que está o grande lance aqui, gente. É o tanto que você consegue repetir. Aí você volta para essa mata de novo. E você vai e volta, até que vai chegar um momento que um caminho que você passou já não existe aquele mato muito alto, vai estar uma graminha, às vezes só uma terra batida, e você passou ali tantas vezes, você fez aquilo tantas vezes, que aquilo agora vai se tornar uma coisa fácil para você. Então eu quero que você entenda que exercício físico, para quem está começando, é exatamente a mesma coisa. Você muitas vezes vai ter que repetir isso várias vezes e acredita, no primeiro momento vai ser muito difícil para você que está começando agora. Você vai sentir incômodo, vai sentir cansaço, vai sentir dor de cabeça para começar a fazer exercício físico, vai sentir que aquilo não é para você, vai ter vários diabinhos na tua cabeça falando, não, isso não é para você está velho demais para isso, até que você repetiu aquilo tantas vezes que aquilo se tornou mais suave para você e aqui está um chão batido e aquilo não tem espinho mais. E aquilo se tornou uma coisa, digamos que é um novo hábito na sua vida. E o exercício físico é exatamente a mesma coisa. Então, qual que é o lance, gente, que eu falo sempre para meus alunos? Como que você cria um novo hábito na sua vida? Repetição. Tem duas formas de você criar um novo hábito na sua vida. Pela mais de 15 anos trabalhando com pessoas, trabalhando com treinamento, eu só conheço duas formas de você colocar um novo hábito na sua vida. A primeira forma é quando você repete aquilo várias vezes.
E quantas vezes, Ed, eu preciso repetir aquilo para aquilo se tornar um hábito? Cada um vai ter um tempo de maturação. Tem gente que vai demorar muitas vezes semanas, outros meses para aquilo se tornar um hábito, entendeu? Então, a grande ideia aqui é você repetir até aquilo se tornar um hábito para você. A outra forma é uma forma que eu não aconselho. É quando você tem digamos, um impacto emocional. Então imagina que você está doente, você foi para o médico e chegou lá no médico, o médico falou assim, ele examinou todos os exames, ele fala para você assim, olha, minha amigona, meu amigão, se você não mudar os seus hábitos velhos, seus hábitos antigos e adotar novos hábitos, não começar a se alimentar direito, não fizer exercício físico, você vai ter problemas sérios de saúde e você pode até morrer. Imagina se algum médico chegar para você e falar assim, olha, se você não começar a fazer exercício físico hoje, daqui no máximo 6 meses você vai estar diabético e vai tomar remédio para o resto da vida. Talvez aquilo você pode sofrer um impacto emocional com aquilo, e a partir daquele momento você começa a mudar os seus hábitos. Então, ou seja, ou é por repetição, ou é para um impacto emocional muito forte. Então, o que eu recomendo, gente? Você tem mais de 40 anos, pelo amor de Deus, não espere que um médico chegue em você e fale isso para você. Daqui 6 meses você vai estar diabético, você não mudar seus hábitos. Não espere um médico batendo nas suas costas e falar, olha, você vai ter um problema sério. Você pode até morrer, digamos assim, não sei qual que é o teu problema hoje, se você não começar a fazer exercício físico. Então você está esperando um médico chegar e bater nas tuas costas e falar isso para você. Não vamos esperar isso acontecer, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender quais são os principais hábitos que a gente precisa adotar na nossa vida. Eu vou falar para você aqui os 5 principais hábitos que eu adotei na minha vida, que eu adotei, digamos, a gente trabalha, a gente chama de pilares, né? Que eu hoje ajudo meus alunos a desenvolverem esses pilares na vida deles, tá? Então a gente fala aqui de 5 pilares aqui. Vou escrever para vocês para ficar mais fácil aqui, ó. Vou fazer aqui uma forma para vocês entenderem. Eu acho que fica, tá vendo um caderno aqui? Então a primeira forma que a gente precisa entender são 5 pilares. Se você implantar esses pilares na tua vida, você pode amanhã mesmo começar a ter mais saúde. Nessa semana mesmo, você implantar, que eu vou falar aqui agora, nessa semana mesmo você pode conseguir emagrecer. Se você é uma pessoa, acredita em mim, que hoje está diabético, muitas vezes o seu diabetes, por exemplo, de repente é um diabético, basta você se alimentar de forma correta que você pode reduzir a quantidade de remédios que você está tomando. Gente, acredita, tem vários alunos meus que eram diabéticos, adotaram um estilo de vida mais saudável e hoje pararam de tomar remédio. Isso é fantástico, isso é lindo. Então, o que eu vou falar para você aqui hoje são coisas naturais que você pode aplicar na sua vida. Eu vou mostrar um caminho simples para você executar essas tarefas aqui, para você ter mais saúde, e consequentemente você emagrece, ganha massa muscular, você tem mais disposição, você tem muito mais energia. Então não tem como hoje falar em saúde sem falar em exercício físico. Vou colocar aqui, ó, exercício físico. Esse seria o primeiro pilar, gente. Exercício, não dá pra ver, né? Tá ao contrário, mas tá tudo bem. Exercício físico é o primeiro pilar que você precisa colocar na tua rotina. Então vamos falar do exercício físico bem rapidamente. Não vou entrar a fundo, né, os melhores movimentos, quais são os melhores treinos para você ter resultado. Eu só quero que você entenda hoje como é que você pode inserir exercício físico na sua rotina. Então vamos lá. Primeiro ponto, se você vai treinar em alguma academia, é muito importante que você faça a matrícula dessa academia e essa academia seja perto da sua casa. Então o primeiro ponto é esse, facilitar a tua vida para você treinar. Segundo ponto, se você treina, você tem que deixar a tua roupa arrumada, teu tênis organizado. Então você tem que facilitar o caminho até chegar na academia. E tem que ser no máximo, gente, um treino, no máximo de 45 minutos, 1 hora. Se você é uma pessoa que tem pouco tempo e você vai para a academia e você fica 2 horas na academia, quem hoje tem, gente, de verdade, 2 horas para ficar na academia treinando? São pouquíssimas pessoas. Então a gente tem mais de 40, família, tem filhos, tem negócio.
A gente está numa construção de carreira, a gente trabalha pra caramba, correto? Então a gente tem pouco tempo para treinar. Então é interessante que o teu treino seja um treino curto, seja um treino... Hoje tem vários treinos intensos de 20, 25 minutos que você tem muito resultado. Então eu recomendo fortemente que você, quando começar a treinar, faça treinos no máximo 1 hora. Porque se for mais de 1 hora, dificilmente você vai conseguir dar continuidade, você vai desistir no meio do caminho. Então treinos curtos, uma academia próxima da sua casa e deixe teus tênis organizados, deixa a tua roupa organizada. Imagina que você quer sair de casa de manhã para ir treinar, logo cedo, acordou 6h30 da manhã para estar na academia às 7 horas, você não sabe onde está teu tênis, não sabe onde estão tuas roupas, não sabe de nada, até você pegar tudo, se organizar, o que acontece? Você já está atrasado, você, então hoje não vou, já estou atrasado, e você realmente não vai, e você, por uma falta de organização, você não treinou. Então, organização é a alma do negócio aqui. Então, a primeira coisa que eu falei, uma academia próxima da sua casa, ou treinar mesmo em casa. Treinar mesmo em casa é top, você tem resultado e é muito mais fácil. Então, você acordou de manhã, pegou o teu treino, vai lá e treina na sala de casa, hoje na varanda de casa, em algum lugar, dentro da sua casa. Você terminou o teu treino, você toma um banho, então, ou seja, dentro de 1 hora você praticamente resolveu o teu problema. É uma ótima alternativa treinar em casa. Tem vários alunos treinando em casa e tem bastante resultado. Então, vamos falar hoje sobre alimentação. Alimentação saudável. Qual que é a parte mais importante que eu acho para quem quer adotar uma alimentação saudável? Vou colocar aqui, ó. Eu sei que vocês não conseguem enxergar daí. Alimentação saudável. Ó, coloquei aqui, ó, alimentação saudável. O que eu faço hoje para adotar um estilo de vida da qual eu consiga ter uma alimentação saudável? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, gente, que é até difícil até hoje para mim, tá? Você não pode chegar no mercado, comprar besteira e trazer para dentro de casa. Se você comer hoje, comer de forma saudável, comer hoje alimentos que te ajudam a nutrir seu corpo, você precisa não comprar besteira e levar para casa. Porque se você comprar, você vai comer. Se você levar para a sua casa, você vai comer. Então, qual que é a grande sacada que eu dou para meus alunos aqui? Não compra besteira. Não deixa besteira em casa, senão você vai comer tudo. Então, a primeira coisa, quando você for fazer compra, não vai com fome, porque se você for com fome pro mercado, quando você entrar naquelas prateleiras cheias de comida, cheia de doce, cheia de bolacha, você vai pegando, você está com fome, vai enchendo o carrinho, daqui a pouco o teu carrinho está cheio de besteira, de bolacha, de bolo, e você leva isso para tua casa. Então, primeiro, não vá com fome pro mercado, não compre besteira, senão você vai comer. Então, essa é uma dica topíssima, assim. E outra coisa, foque sempre em alimentos de verdade, gente. A gente fala bastante pra galera aqui. Coma comida de verdade. O que é comida de verdade, Ed? Muita gente hoje, é engraçado, olha que interessante isso. Quando você está, às vezes a gente está em algum lugar e a gente está comendo carnes, verduras, comendo um prato bonito com saladas, com vegetais. Quando as pessoas passam pela gente e olham aquele prato, as pessoas falam assim, nossa, você está fazendo um regime? Então hoje as pessoas estão tão habituadas a ver um prato com batata frita, com arroz, com macarrão, com farofa, com um monte de coisa. Quando você come comida de verdade, as pessoas acham que você está fazendo um regime. Então eu falo sempre para você que a gente não faz regime, meus alunos não fazem regime, a gente não conta calorias, a gente simplesmente come comida de verdade. Então leve para tua casa carnes, verduras, saladas, algumas frutas, né? Tem frutas para que se você é uma pessoa diabética, acima do peso, é legal, não é interessante você comer frutas com muita frutose, com muito açúcar, ou seja, se a fruta tem muito açúcar, é sinal que ela é doce, sinal que ela tem muita frutose. Então eu não recomendo isso para pessoas que precisam emagrecer, pessoas que são diabéticas. Se você é uma pessoa saudável, ok, não tem nenhum problema, mas se você está precisando ganhar saúde, eu recomendo fortemente que você não coma essas frutas muito doces, tá? Então, quais são as frutas que você pode comer? Coco, eu como bastante coco. Sabe aquele coco que a gente chama coco seco, né? Você tira aquela carninha de dentro, isso é um ótimo alimento para você levar para dentro de casa. Abacate é um ótimo alimento, tem gorduras boas. Então, comida, todo tipo de vegetais, hortaliças, verduras, todo tipo de carnes, isso é comida de verdade.
Então, quando você come esse tipo de comida, você fica uma pessoa muito mais nutrida e você não sente fome para comer besteira, gente. A grande sacada é essa. É você comer comida, a comida te nutrir e você não sentir fome para comer besteira. Agora, se você come uma pessoa que come muito pão, muito bolacha, muito doce, são alimentos que supostamente enchem a sua barriga, você sente aquela falsa sensação que comeu, que você está com a barriga cheia, mas meia hora, uma hora depois, você sente vontade de comer novamente. O que acontece? Aí você come novamente mais bolacha, mais pão, mais doce, e aquilo não nutre o seu corpo. E o seu corpo fala assim para você: eu tô com fome, eu quero comer, mas o teu corpo não está pedindo bolachas, doces, ele está pedindo comidas que a gente chama de ter um valor nutricional muito forte. São carnes, principalmente, que tem proteínas, gorduras boas. Isso realmente é aquilo que vai nutrir o seu corpo. Então, a dica da alimentação. Terceiro agora, gente, muito importante, quer criar hábitos saudáveis, a gente já falou de exercício físico, falamos de alimentação, um hábito que você precisa entender, que talvez muita gente ainda confunde isso, é uma coisa chamada, eu chamo aqui de jejum funcional. Jejum funcional, jejum funcional. O que é isso, Ed? Muita gente tem medo, não sabe. Se você já escutou falar mal do jejum, se a pessoa que falou mal do jejum para você, uma. Primeiro, ela não sabe o que é jejum. Segundo, ela pode ter tentado ter feito o jejum, mas ela fez do jeito errado, ela iniciou de uma forma errada, então essa pessoa ficou com medo, ficou com um trauma no jejum. Jejum não é dieta, jejum não é você fazer restrição calórica, jejum não tem nada a ver com isso. Jejum simplesmente é você dar um tempo sem comer, você ficar um período sem comer. Então olha que interessante isso. Eu acredito, gente, de verdade que 80% das pessoas conseguiu emagrecer só de você mudar a tua forma de se alimentar. A gente tem uma coisa chamada ritmo circadiano. Se a maioria das pessoas que estão acima do peso respeitasse esse ritmo ou ciclo circadiano, que também é chamado assim, essas pessoas conseguiriam emagrecer. Então como que funciona isso? Hoje as pessoas não sabem, estão misturando dia com a noite. Tem gente que dorme de dia, come à noite, tem gente que fica até de madrugada acordado e acorda muito tarde. As pessoas estão misturando isso. E o nosso corpo aqui, ele foi feito, a natureza, nós seres humanos, a natureza fez a gente para comer durante o dia e dormir durante a noite. Então toda vez que você mistura isso, que você confunde o seu corpo, você acaba engordando de alguma forma. Então eu costumo dizer assim, o que é o jejum? É você ficar um período sem comer. Faz um teste aí. Simplesmente para de comer à noite. Tem muita gente hoje acorda de madrugada para comer. Para de comer à noite, faz uma refeição um pouco mais cedo, passa 12 horas, a gente está contando por horário noturno, passa 12 horas sem comer e no outro dia faz uma alimentação normal. Então, por exemplo, faz a última refeição 8 horas da noite, vira, não come mais nada, vai beber um pouquinho de água, eu vou falar sobre o sono depois, mas bebe pouca água à noite, não come mais nada à noite, vira a noite toda sem comer e faz a sua primeira refeição, por exemplo, 8 horas da manhã no outro dia. Gente, só o fato, parece doideira isso, mas só o fato de você ficar 12 horas sem comer, você começa com certeza a ter muito mais saúde. Consegue até emagrecer em fazer jejum de 12 horas. Que antigamente era uma coisa completamente normal. Lá atrás, na época dos nossos bisavós, eles sempre fizeram isso. E não existia nem essa questão do jejum. Pensa comigo, o que nossos bisavós faziam lá atrás? A maioria deles viviam em fazenda, em roça, em sítio. Eles acordavam bem cedo, não era assim? Acordava bem cedo, tomava um café, ia trabalhar, levava uma marmitinha, aquela marmitinha de alumínio, trabalhava na roça, trabalhava na rua, em algum lugar. No final quando chegava na hora do almoço, ele sentava para almoçar debaixo de uma sombra, para quem trabalhava na roça, comia aquela comida por volta de meio-dia, depois trabalhava de novo, ia para casa, fazia a janta dele e jantava por volta das 6, 7 horas, ia dormir 8 horas da noite.
Então lá atrás as pessoas já faziam isso o tempo todo. As pessoas comiam 2, no máximo 3 vezes por dia e dormia por volta das 8, no máximo 9 horas e acordava bem cedo. Então só o fato de você adotar um estilo de vida da qual os nossos avós tinham lá atrás, nossos bisavós tinham lá atrás, você começa a ter a saúde que eles tinham lá atrás. Porque muitas doenças hoje, que a gente está vendo hoje, são doenças atuais, que não existiam naquela época. A gente está falando, gente, hoje, obesidade, hoje metade da população brasileira hoje, acima de 40 anos, estão acima do peso. Então a metade da população brasileira hoje está acima do peso. Nós, pessoas com mais de 40 anos, são 70%. A cada 10 pessoas, 7 pessoas com mais de 40 anos estão acima do peso. É muita gente. Então essas pessoas adotassem esse estilo de vida que os nossos bisavós tinham, essas pessoas conseguiam emagrecer. Olha como que era simples o negócio antigamente, não era assim? Antigamente não tinha pessoas obesas, era bem raro isso acontecer, quem lembra disso? Era raro pessoas acima do peso, era raro você ver pessoas diabéticas. Hoje, gente, a gente vê diabetes em criança hoje, que é uma coisa que não existia. Então o que a gente tem que pensar aqui? Quando a gente fala hoje em jejum, a gente está falando simplesmente de você ficar algum período do dia sem se alimentar. E basta você ficar um período, por exemplo, de 12 horas sem se alimentar, que você já começa a ter resultado. Então o primeiro passo é esse. Agora, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade, uma pessoa que está comendo, tem gente que hoje está vendo um estudo sobre isso, tem gente que hoje faz 10 refeições durante o dia. Antigamente faziam 2, no máximo 3 refeições. Então esse novo estilo de vida que a gente está adotando está deixando a gente cada vez mais doente. É um estilo de vida da qual a gente tem comido muita comida e muita comida industrializada e vivendo de uma forma sedentária. Então esse novo estilo de vida, nosso corpo não sabe lidar com isso tudo. Então, como ele não sabe lidar com isso tudo, ele começa a ficar doente. Isso não está na nossa genética, na nossa característica, ficar comendo o tempo todo. Então, olha que interessante isso. Jejum, a Rafa falando aqui, gente, jejum é vida. Então, mas existe um passo a passo aqui. Muito importante quando você vê jejum, alguém fala de jejum na internet, você lê alguma coisa sobre isso, não é interessante você começar a aplicar de uma hora para outra. Você buscar ajuda de um profissional que ele vai avaliar como você está hoje e ele aplica o jejum de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a sua vida, de acordo com a tua rotina. Então, para muita gente, só tirar aqueles lanchinhos da tarde já está fazendo jejum. Olha que interessante isso. Só de você conseguir tirar aqueles lanchinhos da tarde, você já vai sentir diferença. Então, a grande ideia é você espaçar um pouco mais as refeições para deixar o seu corpo usar essa gordurinha que está acumulada. Então, a gente vive em 2 estados, gente. A gente entender isso melhor, para a gente passar para o próximo bloco aqui. A gente vive em dois estados. Ou você está se alimentando, naquele momento que você está se alimentando, o teu corpo está armazenando gordura para você utilizar essa gordura, ou você está no outro estado, que é um modo de não alimentação. E quando você não está comendo, o seu corpo está utilizando aquela energia que ele acumulou quando estava comendo. Deu para entender? Ficou meio confuso isso, né? Então, de novo, ó. Ou você está comendo e armazenando gordura, ou você não está comendo e está utilizando essa energia, essa gordura, para subir escada, para você treinar, para você fazer a tua rotina diária. Então, se você é uma pessoa que fica comendo em hora, eu tenho alunos aqui que comiam a cada 40 minutos. Olha o Dani aqui, ó, Dani. Boa, Dani. Dani, você perdeu quantos quilos usando as minhas dicas aqui? Ó, o Dani apareceu aqui agora. O Dani tá voando, gente. O Dani tá com um corpo incrível. Você perdeu quantos quilos? Fala pra galera aqui, Dani. Ó. Dani Fonseca. Deixa eu ver aqui. Ó, o Dani colocou aqui. Dani, você perdeu quantos quilos usando as minhas dicas? Tá por aí? Depois ele vai responder aqui. Gente, foi surreal. O corpo do Dani, assim, tá um garotão. Você olha pra, ó. O Dani perdeu 22 quilos. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Gente, ó. O Dani perdeu 22 quilos. Olha que interessante isso. O Dani tá com 43, Dani. Só pra galera entender aqui, 44, 43 anos.
Ele foi buscando essas dicas que eu tenho colocado aqui na internet. Ele não é aluno do programa Salário Depois dos 40, ele não é aluno meu aqui do presencial, nem do online. Ele foi pegando as dicas que eu tenho colocado aqui, todos os dias, que eu faço com muito carinho para vocês. Ele tem colocado em prática tanto dica de alimentação, dica de treino, dica de jejum, dica de sono, dica de manter uma mente mais saudável. Ele tem aplicado isso na vida dele. Olha o que aconteceu com o corpo dele. Ele tem 43 anos, colocou aqui agora, deixa eu fixar aqui. Ó, o Dani está com 43 anos. 43 anos. Ah, pera. 43 anos, 22 quilos. Então, qual que é o lance aqui? É você entender, principalmente isso, que jejum não é dieta, jejum não é restrição calórica, jejum é simplesmente ficar um período sem comer. E para você que tá começando agora, eu recomendo fortemente que você fique só à noite sem comer, que você faça 12 horas. Esse é o segundo passo para fazer jejum. O primeiro passo é você primeiro se alimentar de comida mais saudável. Dificilmente, se você come pão, se você come bolacha, se você come doce, se você come muito açúcar, dificilmente você vai conseguir fazer jejum. Dificilmente você fazer jejum, porque o teu corpo está viciado naquele açúcar, naquele doce. Então, quando você fica um período sem comer, você vai sentir o quê? Dor de cabeça, fraqueza, a sensação de estar mole ali. Então, a primeira coisa que você precisa fazer não é exatamente fazer o jejum, é melhorar, é limpar a sua alimentação. Então, o que você faz? Come mais comida de verdade, mais carnes, mais verduras, mais vegetais, hortaliças. Só o fato de você estar comendo comida de verdade, não industrializada, o teu corpo começa a limpar. Ele começa a ficar, digamos, o combustível começa a mudar. Então, como o combustível começa a mudar, quando você fica um período sem comer, o teu corpo não sente tanto. Então, se uma pessoa, hoje, por exemplo, hoje eu faço jejum de 24 horas. Então, eu fico 24 horas sem comer. Como assim, Ed? Você fica 24 horas sem comer? Sim. Inclusive, eu treino, muitas vezes, com 16, 18, 20 horas, 24 horas em jejum, eu treino e faço 1 hora de treino em alta intensidade. Meu corpo se adaptou a isso. Então, hoje, meu corpo sabe buscar a gordura como fonte de energia. Então, o grande lance do jejum, gente, ele tem vários benefícios e um dos benefícios justamente é esse. É você ensinar o teu corpo, uma coisa que ele já sabia fazer há muito tempo, mas ele viciou tanto no doce que hoje ele não sabe hoje utilizar a gordurinha como fonte de energia. Então, olha que interessante, quando você faz uma alimentação mais limpa e faz jejum, você ensina novamente, você reproduz, você fala, cara, tem gordurinha, tem energia estocada lá na minha barriga, vai lá buscar essa gordura, o teu corpo vai lá e busca essa gordura, essa energia e utiliza isso para você fazer as tarefas diárias. Olha o Adriano aqui, ó, tem 42 anos e estou melhor de quando tinha 20. É isso aí, Adriano. É top. Eu adoro escutar isso, entendeu? É o que acontece com meus alunos também. Aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa, aconteceu com... A maioria dos meus alunos tem mais de 40 anos aqui. Eles começaram, independente da tua idade, se você adota um estilo de vida mais saudável, você busca uma saúde que talvez você nunca teve. Então, se você tem hoje 40, tem 50 anos, e você adotar esse estilo de vida, você consegue construir massa muscular, consegue ter mais disposição, consegue ter mais energia, começa a namorar melhor. Você é homem e mulher, você vai ter muito mais disposição para cuidar do teu filho, para você estudar, para você trabalhar. Gente, isso são vários fatores aqui. O que é importante também? Falamos sobre exercício físico. Quais são os pilares que você precisa? Eu sei que não dá para enxergar direito, fica ao contrário a câmera aí, né? Mas tá aqui, ó, exercício físico, alimentação de verdade e jejum. O que é importante você adotar na sua vida também? Uma coisa chamada sono, cuidar do sono. Eu chamo de sono reparador. Sono reparador. Então não adianta nada você fazer exercício físico, cuidar da tua alimentação, até ficar um período em jejum, sendo que você é um cara que não liga pro teu sono. Você é um cara que tá nem aí, dorme muito pouco, dorme muito mal, você não usa aqui, não faz ações durante o dia para você ter um sono melhor. E agora eu vou explicar para você como que você consegue ter um sono melhor. Então é assim,
Ed, eu não consigo, meu sono é muito ruim, eu sou aquele cara que acordo cedo, assim, com dor de cabeça, com a sensação que eu não tinha, com a sensação que eu não dormia, a sensação que eu fiquei o dia todo em claro. Você fecha os olhos, dorme, no outro dia você acorda um bagaço, digamos assim. A Tatá tá aí, insônia, ó, tem muita insônia também, tá aí falando. O que você precisa fazer? Você precisa ajudar o seu corpo a ter um sono reparador. Então, ações que você faz durante o teu dia vão influenciar diretamente na qualidade do teu sono. Então, o que você pode fazer durante o teu dia para você dormir melhor? Tá? Então, eu vou falar para você o que você precisa fazer. Por que você precisa ter um sono reparador? Então, a primeira coisa, você precisa entender essa parada, senão tá ferrado. Você precisa dormir bem, meu amigo, minha amiga, senão você não consegue emagrecer. Você precisa dormir bem, senão você não consegue ganhar massa muscular. Você precisa dormir bem, senão você não consegue regenerar o seu corpo. Todas as ações, a nível de físico, neural, são reparadas durante a noite. Então, se você não dorme bem, não tem um sono profundo, um sono reparador, todos esses reparos ficam, digamos, meia boca, fica mais ou menos, aí você começa a envelhecer. Então, qual que é a ideia? É você criar ações para você dormir bem e esse sono reparador ser um sono da qual vai te ajudar a aumentar a massa muscular. Por que é de aumentar a massa muscular durante a noite? Porque é durante a noite que libera os principais hormônios do crescimento, né? A gente está falando aqui do GH, testosterona. Então esses hormônios são liberados na maioria, na sua maioria, durante a noite. Então se você não dorme direito, não libera o GH, se não libera o GH, você não ganha massa muscular. O GH envolve não só a massa muscular, mas o tecido, a pele, cabelo, gente, é vital para a tua saúde. Então vamos falar, o que eu preciso fazer para eu dormir bem durante a noite? Quais são as ações, Ed, que eu começo logo cedo, que vão me ajudar a ter um sono reparador para me ajudar a emagrecer, por exemplo? Então a primeira coisa é você acordar de manhã, acordar cedo. Essa é a primeira ação, gente. Acordar de manhã, ter um horário para acordar. Se você é uma pessoa que acorda, às vezes, 8 horas da manhã, acorda 9 horas da manhã, acorda 10 horas da manhã, você não tem uma rotina, você não tem um sono adequado. Então, se você começa a esticar, se você dorme muito tarde, se você acorda muito tarde, você começa a dormir muito tarde. Então, qual que é a ideia? É você sempre acordar no mesmo horário. Então, se você acorda todo dia às 6 horas da manhã, isso é top, é legal, porque você acorda e você vai começar a tua rotina. Então, a partir daí, você bebe bastante água logo cedo. É de sentir um sono no meio da tarde, almocei, deu aquela preguicinha gostosa, quero dormir. É interessante você dormir durante o dia. A gente recomenda que você durma aí no máximo 40 minutos, gente. Se você é aquele cara que deita durante a tarde, depois do almoço, depois daquela preguicinha, vai pra cama, coloca um pijama, liga o ar-condicionado e dorme 2, 3 horas, é bem provável que essa dormidinha que você teve durante o dia, ela vai prejudicar o teu sono à noite. E essa dormidinha que você deu no meio da tarde, ela não vai te ajudar a fazer essa reparação. Você realmente vai descansar, vai sentir ali que descansou, se sentiu melhor, mas o sono principal tem que ser à noite. Então, se esse sono que você teve, esse cochilinho que você teve, prejudicou, fez você dormir muito mais tarde durante a noite, você reduz esse sono. Você faz uma cochilada ali, dorme no máximo 40 minutos. Entendeu? Passando, próximo passo, chegou no período da tarde, Ed, o que eu vou fazer agora? Almocei, né, mais ou menos meio-dia, por exemplo, e vou caminhando para o final da tarde. Chegou no final da tarde, eu vou diminuindo a minha quantidade de consumo de água. Então eu bebo muita água durante o dia, durante a parte da manhã. No meio da tarde eu vou diminuindo esse consumo de água. E durante a noite eu bebo pouca água. Aí que a galera erra muito. Quando a galera bebe muita água durante a noite, essa água que esse cara consumiu, essa pessoa consumiu durante a noite, vai fazer com que você acorde várias vezes durante a noite para ir ao banheiro para fazer xixi. Então, se você acorda várias vezes durante a noite para fazer xixi, o seu sono é cortado, o seu sono é bloqueado, aí você acorda e você tem um sono muito leve, porque você acorda e levanta, você dorme e acorda, você dorme e acorda o tempo todo e você tem um sono muito leve. Se você tem um sono leve, você tem pouca liberação desses hormônios importantes para o teu emagrecimento, para o teu ganho de massa muscular. Então é muito importante que você... Então eu tenho uma regra com meus alunos aqui, que é o seguinte, gente: beba muita água durante o dia, diminua a água durante a tarde e beba pouquíssima água durante a noite.
Aí muita gente fala assim, Ed, eu tenho muita sede durante a noite. Você tem muita sede durante a noite é justamente porque você bebe pouca água durante o dia. Você passa o dia todo sem beber água, é claro que você vai chegar à noite e você vai querer beber muita água. Claro, você não bebeu água durante o dia, então acorde de manhã. Eu, por exemplo, acordo logo cedo, 6 horas da manhã, já bebo ali meio litro de água e já começo a hidratar o meu corpo logo cedo. E durante o dia eu vou diminuindo o consumo de água e chegar à noite eu bebo no máximo ali, gente, se eu tiver com muita sede, bebo ali um pouquinho de água só. Mesmo quando eu bebo muita água durante a noite, eu acordo de madrugada para ir ao banheiro. Então eu evito ali o máximo, só se tiver com muita sede, de beber água durante a noite. Outra coisa importante para você ter um sono reparador é você não jantar muito próximo ao dormir. Então se você é uma pessoa que dorme, por exemplo, 11 horas da noite, é interessante que você coma no máximo ali até 9 horas da noite. Você no mínimo tenha 2 horas de tempo para o teu corpo ali fazer a digestão daquele alimento. Muitas vezes, por muito tempo da minha vida, eu era aquele cara que comia à noite, assim, comia 10 horas da noite, comia várias refeições durante o dia, comia à noite, ia para a cama e eu tinha muita dificuldade em dormir. Eu era aquele cara que dormia pouco e tinha um sono muito leve, qualquer coisa eu acordava o tempo todo. Porque eu comia muito à noite. Quando eu comecei a comer mais cedo e ter mais tempo para o meu corpo fazer a digestão e dormir, digamos, de barriga vazia, gente, a qualidade do meu sono é outra hoje. Então, se você hoje come muito próximo ao dormir, faz um teste. Jante um pouco mais cedo. Se você dorme 10 horas, janta aí por no máximo 8 horas da noite e vai deitar, vai dormir ali sem estar com a barriga cheia, né? E ver como o teu corpo se comporta. É outro sono, é um sono mais reparador. Então falamos aqui exercício físico, alimentação, jejum e falamos sobre o sono também. Qual que é outra coisa, outro pilar importante que você precisa colocar na tua vida, que hoje é pouco falado, gente. Pouca gente fala sobre isso e a gente fala todos os dias aqui com nossos alunos. Já que você tem cuidado do seu corpo físico, né, cuidado da tua alimentação, cuidado para espaçar a tua alimentação, cuidado do teu sono, é muito importante que você agora comece a cuidar. Aplique recursos, ações na tua vida para cuidar daqui, ó, da tua cachola, cuidar do teu estresse. Então, o que você está fazendo hoje para cuidar do seu estresse? Diz aí, o que você faz hoje? Você faz alguma ação, você faz alguma coisa durante o dia pensando em baixar o teu estresse? Diz aí, sim ou não? Você faz alguma ação, você faz alguma coisa, você utiliza alguma ferramenta hoje pensando no seu estresse? O que você faz hoje para cuidar do seu estresse? Quem me responde essa aqui? O que você faz hoje para cuidar do seu estresse? Mas Ed, por que o estresse é tão importante você falar sobre isso? O que vocês fazem hoje para cuidar do estresse de vocês? Vocês usam algum recurso? O Dani tá aí, Dani? Quero saber quem vai falar essa, hein? Qual o recurso que você usa hoje para cuidar do seu estresse? Deixa eu falar a importância disso. Gente, a maioria da galera que está aqui tem mais de 40 anos, não tem? Então vocês vão lembrar disso. Há uns 30, 40 anos atrás, quem fazia exercício físico? Era muito raro ver uma pessoa fazendo exercício físico, né? Era raro você ver uma pessoa correndo. Você olhava na rua assim, dificilmente você via alguém se exercitando, fazendo uma corrida. Se você olhasse uma pessoa correndo, você achava que era até um ladrão, né? Achava que era um cara estranho ali. As pessoas não faziam exercício físico naquela época. Mas as pessoas começaram a estudar e descobriram que o exercício físico é fundamental. Naquela época nem precisava, a gente tinha uma vida bastante ativa, né? Mas quero que você entenda que as pessoas lá não era necessário, as pessoas não sabiam nada sobre exercício físico. E as pessoas começaram a aprender a importância, o tanto que isso é fundamental na nossa vida, e hoje praticamente quase do mundo não, mas muita gente pratica exercício físico. Ó, Alessandro, chá e chimarrão não pode faltar. É isso aí, Alessandro. Então, hoje, a meditação, cuidar do estresse hoje, talvez, gente, seja o exercício físico lá atrás. Então, ou seja, lá atrás ninguém sabia nada sobre exercício físico, e a gente foi aprendendo coisas importantes sobre exercício físico, e hoje se tornou uma coisa comum. É comum você ver gente treinando, indo para academia, correndo na rua, fazendo crossfit, fazendo funcional, fazendo musculação, enfim.
fazendo exercício físico, atividade física. Hoje é comum fazer isso, mas antigamente não era comum. Então, hoje cuidar da nossa cabecinha, cuidar do nosso estresse, hoje pode não ser comum para algumas pessoas. Mas eu acredito, isso Ed falando, que daqui 15, 20, 30 anos, usar recursos para cuidar da nossa mente, cuidar do nosso cortisol, cuidar do nosso estresse, vai ser tão comum, vai ser tão simples e fácil como é um exercício hoje. Então, por exemplo, o que você pode fazer hoje para cuidar do seu estresse? Gente, tem duas coisas que você precisa cuidar. Primeiro, é você cuidar da tua insulina. Não comer tanta porcariada, doce, bolo, senão a insulina sobe e você engorda e você se torna diabético. A gente tem que ter esse cuidado com a nossa insulina. E a outra coisa é você cuidar do seu estresse. Por quê? Quando uma pessoa muito estressada, ela libera muito cortisol. Isso é uma coisa que faz a gente envelhecer, gente. Faz a gente perder massa muscular, faz a gente adoecer, faz a gente ficar uma pessoa limitada, uma pessoa sem energia, sem disposição, é o cortisol muito alto. Se tem uma coisa que pode derrubar você, é quando o cortisol fica muito alto. Então o cortisol fica muito alto, ele mexe com o teu corpo todo. Então a gente sabe que é importante a gente cuidar disso. Então a gente sabe que pessoas estressadas, pessoas que estão sempre muito agitadas, muito estressadas, têm um cortisol muito alto e essas pessoas engordam, têm muita dificuldade de ganhar massa muscular, porque o cortisol, pouca gente sabe disso, mas é um hormônio catabólico, ele faz a gente, inclusive, a perder massa muscular. Olha que interessante isso. Então, Ed, o que eu preciso fazer hoje para baixar o meu estresse, acalmar a minha cabeça e fazer com que o meu corpo abaixe o cortisol? Isso é muito importante. Então, hoje tem várias técnicas para você fazer isso. Você pode fazer hoje meditação, né? Muita gente acha que meditação, né, é uma coisa muito difícil. Meditação, simplesmente você tem várias técnicas de meditação, tá, gente? Mas o simples fato de você hoje sentar, parar um pouquinho, observar teus pensamentos, fechar os olhos, sentir a tua respiração, sentir o teu corpo, se dedicar 2, 3 minutinhos para você, sem pensar em mais nada, isso já é meditação. Você parar ali alguns minutos do seu dia e sentir o seu corpo, tentar não pensar em nada, isso já é meditação. Tem várias técnicas para fazer isso. Outra coisa que você pode fazer também é trabalhar a tua respiração, isso faz você acalmar, faz você baixar o cortisol. A gente chama aqui de respiração consciente. Só o fato de você puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca de forma mais lenta, isso faz o teu cortisol abaixar. Olha que técnica simples. Essa técnica eu adoto, praticamente eu faço todos os dias, né? Muitas vezes a gente está estressado, a gente está prestes a resolver um problema, eu quero me acalmar e eu utilizo essa técnica de respiração, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, solta o ar de forma muito mais lenta, puxa em 2 segundos, 3 segundos e solta em 4 e 5. Só o fato de você fazer isso, você sentir, né, a respiração entrando, isso acalma, isso faz o cortisol abaixar. Então tem várias técnicas para isso. Eu utilizo hoje, quem me acompanha no Instagram sabe, eu gosto de fazer caminhada na areia, com o pé descalço na areia, a gente chama de aterragem. Quando você coloca o pé na areia, você recebe aquela energia, você recebe a energia do sol e você, como se você fizesse uma descarga, você descarrega toda aquela energia velha e busca energias novas. Então isso também ajuda bastante. Contato com a natureza ajuda a baixar o cortisol. Olha que interessante isso. São coisas simples que você pode fazer no teu dia a dia que pode te ajudar a se tornar um cara mais calmo, né, com estresse mais baixo, um cara com cortisol mais baixo. Outra coisa importante também é a gente chama de atenção plena. É quando você começar, por exemplo, fazer alguma coisa, você prestar atenção naquilo que você está fazendo. Hoje a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você muitas vezes está preso no passado ou pensando no futuro o tempo todo. Dificilmente você consegue estar no presente. Então hoje, só o simples fato de você sentar na mesa e você prestar atenção no teu alimento, comer devagar, sentir aquele alimento, você mastigar aquele alimento, não prestar atenção em mais nada, aquilo é uma atenção plena naquilo que você está fazendo. Quando você tem a atenção plena, você se volta para o presente, e quando você se volta para o presente, você se acalma, o cortisol abaixa, e você consegue ali, digamos, desinflamar o seu corpo. Show de bola, Bruninha chegando aí também, seja muito bem-vinda. Estamos encerrando nossa live aqui. Então, gente, estão 5 pilares importantes aqui. Eu falei sobre exercício físico, alimentação, jejum, sono reparador e falei também aqui sobre você ter uma mente mais saudável.
Então, esses são os recursos principais, na minha opinião, que você precisa cuidar. De tantas outras coisas que a gente fala, a gente tem que se voltar para aquilo que eu digo que é o mais importante. É o mais importante. Então, como é que eu faço para adotar esses recursos? Eu preciso todo dia fazer um pouquinho de cada, que seja um pouquinho de cada, um pouquinho de exercício físico, tentar me alimentar direito, que seja um pouquinho, mas de forma contínua. E o segredo aqui, gente, o segredo é você continuar. É a repetição que faz você continuar. Se você faz 1, 2 vezes, 3 vezes, e você não conseguiu adotar aquele hábito ainda, é sinal que foram poucas vezes que você praticou aquilo. Então você precisa repetir aquilo várias vezes, vários hábitos, várias ações, até aquela ação virar um hábito na sua rotina. E quando aquilo vira um hábito na sua rotina, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples, fica no automático, entendeu? Então é isso, gente. Caraca, falei pra caramba aqui, 1 hora falando, trouxe bastante coisa bacana pra vocês aqui. Eu acho que deu em... Gente, eu trouxe tanta coisa pra vocês aqui, acabei não falando nada. Tanta mistureira de assunto. Eu vou fazer uma live sobre cada ponto desse pra te ajudar melhor. Beleza? Show de bola, people? Olha, todo dia eu coloco aqui posts aqui pra você aplicar, ler aquilo com cuidado. Tudo que eu tenho falado aqui, eu tenho pensado como que eu posso ajudar essas pessoas que estão em casa. Eu quero montar aqui, o Dani tá aí, o Dani sabe. Eu quero montar aqui, gente, a geração dos novos quarentões. Essa é a minha pegada. Tô alucinado para fazer isso. Eu quero pessoas com mais de 40 anos, um corpo mais bonito, um corpo sem barriga, com mais saúde. É isso que eu estou buscando. Principalmente isso, com mais saúde. Porque eu sei que um corpo mais saudável, um corpo sem barriga, um corpo com mais massa muscular, com um baixo percentual de gordura, esse corpo, ele é um corpo mais saudável. Então a gente busca esse corpo mais saudável. E todo dia eu coloco dicas simples para vocês também colocarem em prática aí, tá? Então, se caso você tiver dúvida em relação às dicas que eu tenho colocado aqui, me manda mensagem aqui no privado. Ed, não entendi nada que você falou, como que é isso, como que funciona? Muitos alunos me mandam mensagem, se eu não respondo no mesmo dia, eu respondo no outro dia, né, para ajudar todo esse percurso, ajudar essa jornada de vocês aí também, tá? Então conta comigo nessa pegada aí, pra gente se tornar aqui a geração dos novos quarentões, os quarentões sem barriga, os quarentões com o corpo mais bonito, os quarentões com muito mais saúde, tá? Então conta comigo nessa pegada aí. Show de bola?